Meu nome é Demétrio César Rodrigues e nesta palestra nós vamos falar sobre os significados dos sonhos. Para iniciar a palestra aqui, nós vamos começar com uma leitura da Rafaela. Tá? Vou passar aqui para ela, só um minutinho. Posso começar? Sim, eu sei que eu tenho. Conforme diz no Livro dos Espíritos, na pergunta 401, durante o sono a alma repousa como o corpo? Resposta: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que unem o corpo se relaxam. E o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço entra em relação mais direta com os outros espíritos. Durante o sono, passamos por diversos estágios. Em cada estágio temos a possibilidade de ter sonhos diferentes, que faremos a divisão entre sonho e vivência espiritual. Para entendermos melhor e conseguirmos utilizar este conhecimento na nossa vida. Isso. Oi, vó! Então, conforme a Rafaela aqui leu para nós vamos fazer a divisão dos sonhos que nós lembramos entre sonho e vivência espiritual. Então, agora nós vamos começar a explicar qual é a diferença e o significado de cada um desses tipos de lembranças. Nós vamos começar, então, a buscar, identificar o que é um sonho e o que é uma vivência espiritual. Sonho são as lembranças que nós temos, obviamente, ao dormir, onde nós lembramos de imagens que o nosso inconsciente envia para a nossa tela mental. Conforme nos explica Freud, os objetivos dessas imagens aleatórias que surgem na nossa mente quando nós dormimos são diversos. Podem ser desde imagens que visam nos equilibrar para que nós tenhamos dias melhores, podem ser imagens que nós visualizamos durante o dia e não prestamos atenção, e essa imagem vem à tona quando nós dormimos. Pode ser, por exemplo, a realização de algo que nós desejamos muito enquanto estamos acordados e o nosso inconsciente, como uma forma de equilibrar um pouco, de nos deixar um pouco melhor enquanto estamos acordados, ele acaba realizando esse sonho através do envio de imagens para a nossa tela mental para que a gente sinta que estamos realizando aquele sonho. Como é que isso funciona? Os cientistas já nos explicaram que para o cérebro não há diferença entre o que nós estamos vivendo e o que nós estamos pensando. Ou seja, tudo que está no nosso pensamento, o cérebro está vivendo. É dessa forma que quando nós começamos a ter algum pensamento bom, nós acabamos nos sentindo mais felizes. Por quê? Porque o cérebro vive aquilo. E quando o cérebro vive aquilo, ele acaba influenciando o nosso corpo e transformando a nossa energia em uma energia que nos faz mais feliz. Então, possivelmente, alguém tem lembranças que, ao lembrar, começa a se sentir mais feliz. Nós sabemos que nós podemos buscar
forças que nós temos através da lembrança de uma memória que nós temos, de algo que nós passamos. Por exemplo, se nós estamos no dia a dia e estamos nos sentindo pouco felizes, então nós podemos lembrar de uma cena anterior, de um passado, algo que já aconteceu e que nos fez feliz, para viver aquilo novamente mentalmente. O nosso cérebro vai viver aquilo e esse nosso pensamento, esse nosso sentimento irá trazer a emoção, e o conjunto dos pensamentos, sentimentos e emoções se transformará em energia. Essa energia, ela estará por todo o nosso corpo, formará o nosso corpo energético e nos deixará melhor. No caso, se for um pensamento que nos traga lembranças positivas. Então, quando nós queremos muito algo, quando estamos acordados, às vezes nós sonhamos que estamos realizando. Por quê? Porque se nós vivermos os nossos dias pensando em algum desejo que está muito vivo nos nossos pensamentos, nós deixamos de realizar as tarefas que nós temos que realizar durante o dia. Acabamos até nos ficando mais angustiados, ansiosos, e uma forma de diminuir a nossa ansiedade, a nossa angústia, ou talvez até a tristeza por não conseguir ainda realizar aquele desejo, o nosso inconsciente realiza esse desejo quando nós dormimos. Então, essa é uma das possibilidades dos sonhos. A Rafinha está escrevendo aqui: oi, Amanda, um bilhete. Então, o sonho é isso, são imagens aleatórias. Existem diversas possibilidades do porquê que essas imagens aleatórias surgem do nosso inconsciente para a nossa tela mental quando nós dormimos. Por outro lado, temos as vivências espirituais, os desdobramentos, projeção da consciência, sonhos lúcidos, viagem astral, ou seja, são vivências que o nosso espírito tem no plano espiritual, enquanto o nosso corpo físico está dormindo. Como saber se nós estamos lembrando de um sonho ou de uma vivência espiritual? Então, nós vamos começar agora a fazer essa diferenciação. Deixa eu passar aqui um slide. Nas imagens aleatórias que o nosso inconsciente manda para a nossa tela mental, quando nós lembrarmos, nós podemos perceber que nós não vamos lembrar com movimento aquela situação, aquele sonho. Então, quando nós lembramos de um sonho sem movimento na cena, já é um indício que pode ser um sonho, imagens aleatórias do nosso inconsciente. Porém, pode ser que nós lembremos e comecemos a colocar movimento naquela cena, mesmo que ela não tenha movimento. Por quê? Porque nós imaginamos que se estamos pegando uma água, nós vamos beber. Então, ao lembrar, nós lembramos da água e já colocamos o movimento. Isso nós fazemos. Então, nós temos que ter outras formas de identificar se é um sonho ou vivência espiritual. Uma outra forma, por exemplo, quando nós lembramos de um sonho e não estamos lembrando dentro do nosso corpo, ou seja, nós estamos olhando para o nosso corpo, enquanto o nosso corpo no sonho, né, realiza algumas atividades, acontece algumas coisas com ele. Então, o que acontece? É um indício que possivelmente seja um sonho. Outra forma de diferenciar é se nós estamos pensando, raciocinando. Quando nós lembramos de um sonho, nós podemos achar que estamos pensando. Então, nós temos que ter o discernimento bem aguçado nesse momento, para não achar que estamos pensando no sonho, mas quando na verdade nós não estávamos. Como é que funciona isso?
Porque em um sonho, nós somos tipo marionetes do nosso inconsciente. Só um minutinho, por favor. O quê? Friends? Por que não coloca amigos, que é melhor? Tá. Então, nos sonhos, nós somos tipo marionetes do nosso inconsciente. Nós somos mandados por ele, nós não podemos comandar. Ou seja, as coisas acontecem sem que nós possamos decidir o que vai acontecer. Funciona assim, ó. Nós estamos caminhando, e aí quando vê um carro surge, e quando vê nós vamos para o lado, sem que nós tenhamos decidido fazer aquilo. Então as coisas acontecem sem que a gente decida. Simplesmente nós lembramos da coisa acontecendo, dos sonhos acontecendo, sem que nós estivéssemos raciocinando. Outra evidência que é um sonho e não uma vivência espiritual. Ou seja, sonhos são imagens aleatórias que nosso inconsciente manda para a nossa tela mental e ele que manda como é que vai ser com os objetivos que o nosso corpo, com esse funcionamento, esse mecanismo aí que até hoje nós sabemos pouco como é que funciona tudo, né? A verdade é essa, que o nosso corpo ele é mágico, nós podemos às vezes nos machucar e ele vai curar sozinho, sem que nós façamos nada, ele simplesmente se cura. Então tem mecanismos do nosso corpo que nós não entendemos ainda. Isso é fato. Então, Freud, por exemplo, ele desmistificou algumas situações, alguns significados dos sonhos e alguns poréns por que os sonhos aconteciam. Porque ele validava o sonho com a vida. E aí ele percebia que fazia sentido. Por exemplo, eu lá, quando estava no Guarujá, recentemente, quando fui dar a palestra lá, né, da reforma íntima, eu sonhei com um sapo que ele era meio achatado. E aí, eu contei até esse sonho para Amanda. Sonhei com um sapo que era achatado, era estranho. E eu falei, olha, possivelmente é um sonho, porque é muito estranho. Simplesmente um sapo achatado, não faz sentido isso para mim. E o que aconteceu? Eu comecei a lembrar, mas quando que eu vi um sapo nos últimos dias? Não lembrei. Não tinha visto um sapo nos últimos dias. Naquele mesmo dia eu desci até uma mesa lá, onde eu estava preparando a palestra. Olhei para o lado, tinha uma fonte. Nessa fonte tinha sapos de cerâmica, cimento, não sei. E os sapos eram realmente mais achatados. Eles não eram gordinhos, porque geralmente os sapos são gordinhos, né? Por isso que foi estranho sonhar com um sapo achatado. E nessa fonte estava o sapo achatado. E eu tinha passado por ali no dia anterior, quando eu fiz o check-in na pousada. Então o que aconteceu? Eu passei por ali, eu olhei aquele sapo, só que eu não prestei atenção. Eu simplesmente passei. Nós estamos sempre focando alguma coisa, mas o nosso inconsciente está captando tudo que está aos nossos olhos. Mas o que aconteceu? Por que o meu inconsciente mostrou aquele sapo no sonho? Por quê? Porque o inconsciente funcionou da seguinte forma, pessoal. Ele viu aquele sapo lá, mesmo que eu não tenha prestado atenção, passou na minha visão, e ele viu que aquele sapo estava estranho. Ele percebeu que estava alguma coisa estranha naquele sapo. Por quê? Os sapos, eles são gordinhos. Só um minutinho. Porque os sapos, eles são gordinhos. Então, meu inconsciente, peraí, tem alguma coisa errada. Os sapos são fofinhos. Como é que eu estou vendo um sapo achatado? E aí, o que ele fez? Uma forma de ele se equilibrar foi mostrando esse sonho. O que eu usei de produtivo isso na minha vida desse sonho? Nada. Não usei nada de produtivo, na verdade. Porque o inconsciente realizou ali um processo de equilíbrio entre o que ele viu e que não fazia sentido, mostrou para mim. Eu fui lá, olhei a fonte e vi, não faz sentido, mas é porque é uma obra de arte, enfim, não sei. Mas para minha vida não serviu para nada. Porém, o maior objetivo que nós podemos ter ao analisar os sonhos é buscar o autoconhecimento. Porque neste meu caso, surgiu uma situação onde nesse sonho que o inconsciente me mandou, não
tinha nada de produtivo até onde eu consegui entender para a minha vida. Mas em outros casos tem. Como, por exemplo, um dia eu tive um sonho onde eu estava indeciso entre começar as palestras visando um maior esclarecimento, ou seja, dando entendimento à teoria sobre as questões espirituais, ou então, se eu seguia com palestras visando mais o consolo. Como é que seria isso? Seria falar mais sobre que tudo vai dar certo, né? Aquela coisa toda. Então eu estava nesse período de decisão e eu tive um sonho que de um lado aparecia as palavras esclarecimento e de outro lado aparecia a palavra consolo. E eu não sabia o que fazer. Eu estava pensando tanto naquilo que eu acabei sonhando com aquilo. Então eu percebi, peraí, se eu sonhei com isso, é porque realmente isso está muito nos meus pensamentos. Isso está prejudicando o meu dia a dia. Tanto que o meu inconsciente teve que sonhar com aquilo para equilibrar um pouco os meus pensamentos. Então eu vou tomar a decisão. Então me esforcei mais para tomar a decisão do caminho que eu iria seguir. E aí, quando eu tomei a decisão, segui o caminho, eu parei de sonhar com aquilo. Entendeu? Então, no caso, esse sonho, ele funcionou para minha vida, ele adiantou para alguma coisa. Eu percebi que o meu inconsciente estava me mostrando, olha, nós estamos muito na dúvida. Nossa vida está sendo prejudicada com essa dúvida. Vamos resolver? Vamos. Então a Rocilda, ela pergunta aqui, gostaria de saber por que tenho pesadelos quase todas as noites. Quando não é pesadelo, são situações angustiantes. Você tem alguma resposta para essa situação? Então, os pesadelos, eles têm diversas explicações. A questão primordial é, então, identificar quais são os símbolos que estão surgindo nesses pesadelos. Os pesadelos podem ser sonhos, imagens aleatórias, tendo símbolos que significam algo para nós, ou então pode ser vivência espiritual. Então, continuando a resposta da Rocilda, ao mesmo tempo que eu vou explicando o que é vivência espiritual agora, que é o que eu acredito que muitas pessoas têm curiosidade. Para nós sabermos que estamos em uma vivência espiritual, é quando nós podemos raciocinar sobre o que está acontecendo. Então, por exemplo, se no caso eu estou em um pesadelo, aonde vem um monstro, tá? Um monstro que eu não goste, eu consigo raciocinar o que eu posso fazer para me distanciar desse monstro. Se eu consigo raciocinar, é um monstro, ele vai fazer aquilo, eu posso fazer isso, decido fazer alguma coisa, então eu estou raciocinando, é uma vivência espiritual. Agora, nessa vivência espiritual, nós estamos vendo um monstro? Não necessariamente. O monstro é um símbolo. Todas as lembranças dos nossos sonhos e das nossas vivências espirituais ocorrem também por símbolos. Então, se nós sonhamos com um monstro, algo que nos assusta muito, pode ser um símbolo de algo que esteja acontecendo na nossa vida que nos assusta muito. Por exemplo, a pergunta para a Rocilda aqui. Nessa tua lembrança desses pesadelos, tu acredita que esteja pensando, raciocinando, ou as imagens surgem aleatoriamente, as situações mudam muito rapidamente e tu simplesmente fica sofrendo, sem pensar, sem raciocinar? Então, se conseguir responder isso, responde ali que a gente vai esclarecendo exatamente algumas respostas para essa situação. Então, a Rocilda diz que geralmente com pessoas morrendo em acidentes parecidos e que parecem reais, ou estradas com obstáculos que impossibilitam a continuação do trajeto. Então, uma coisa são os acidentes parecidos e que parecem reais, e outra coisa são as estradas com obstáculos que impossibilitam
a continuação do trajeto. O que acontece? Se nós vamos aqui dar um exemplo. Se nós estamos sonhando, lembramos de um sonho, que estamos em uma estrada e nessa estrada tem obstáculos. Se nós não conseguimos raciocinar sobre o que nós podemos fazer para cruzar esse obstáculo, simplesmente nós ficamos ali parados, ou então já muda a imagem, surge outra coisa, nada a ver com uma estrada, com um obstáculo, então é um sonho. Se nós conseguimos raciocinar, é uma vivência espiritual. Geralmente, nesses casos, podem ser as duas coisas. Eu ia falar que geralmente é sonho, mas não. Pode ser as duas coisas. Se for sonho, se você não estiver raciocinando, o que pode significar? Você tem que pegar a estrada. O que significa a estrada para ti? Qual é o significado de estrada para ti? Porque, veja bem, o essencial para nós buscarmos os significados dos nossos sonhos ou das nossas vivências espirituais é nós sabermos que não temos como ir em um livro de significado dos sonhos para ver os significados. Isso não funciona. Não funciona, pessoal. Cada símbolo, cada significado para cada pessoa significa uma coisa diferente. Porque cada pessoa tem uma genética espiritual, cada pessoa tem uma vida e cada pessoa vê o mundo de uma forma diferente. Sendo assim, se eu sonho com uma estrada, tem um significado. Se um caminhoneiro sonha com uma estrada, tem outro significado. Agora, se uma pessoa que gosta de estrada, gosta de viajar, sonha com uma estrada, o significado é outro. Entendeu? Então, o que nós vamos fazer? Estrada, o que significa estrada para mim? Para mim, por exemplo, eu estar em uma estrada significa que eu estou vivendo a minha vida. Tá? Se tem obstáculos, obstáculos para mim significam obstáculos. Sempre. Então, eu estou vivendo a minha vida, terei obstáculos possivelmente nela. Ou estou passando por obstáculos. Se é um sonho, o que nosso inconsciente faz? Ele traz à tona o que nós estamos pensando mais durante os dias. Então nós estamos vivendo algo na nossa vida, obviamente, que estamos com alguns entraves, né? Alguns obstáculos, enfrentando alguns obstáculos e sonhamos com aquilo. Qual é a ideia, então, desse sonho, que parece um pesadelo? É identificar qual é o obstáculo que eu estou vivendo na minha vida. O que está impedindo, me impossibilitando de continuar o trajeto da minha vida. O que está impossibilitando? Então nós vamos usar o sonho como autoconhecimento. Tem algo impossibilitando. Meu inconsciente está dizendo isso. Então, no dia a dia, nós vamos pensar, tem algo bloqueando. E quando nós conseguimos identificar, usando o sonho como um auxílio para isso, porque nos mostrou, evidenciou que isso que está acontecendo, nós vamos buscar as soluções. Porque são com soluções que nós resolvemos as coisas. Se não solucionarmos, continuará tudo sempre igual. Tá? Agora, por exemplo, se é uma vivência espiritual, se nós estamos raciocinando nesse pesadelo e nessa estrada com obstáculo, pode ser que no plano espiritual nós estamos passando por situações que estão ocorrendo obstáculos, algo que nós estamos realizando no plano espiritual. Como é que nós vamos buscar mais entendimento do que pode ser esse algo? Conforme os outros símbolos desse sonho. Então, assim, no final da palestra eu vou falar como que nós vamos lembrar de mais cenas anteriores e posteriores ao que nós lembramos. Porque uma só cena não basta para que nós consigamos utilizar os nossos sonhos de maneira mais eficaz na nossa vida. Uma só cena não basta. Tem que lembrar mais.
tem que ter mais detalhes, tem que se esforçar, porque é assim que nós vamos conseguir utilizar os sonhos ou as vivências espirituais a nosso favor, que é o ideal que nós façamos. Aí com os outros significados, os outros símbolos, nós separamos símbolo por símbolo o que significa para nós. E aí nós vamos raciocinando sobre o que está acontecendo. Vou dar aqui um exemplo. Se nessa estrada, antes dos obstáculos, está escuro e após os obstáculos está com sol, demonstra então que nós estamos em uma situação escura na vida para mim, né? Cada pessoa vai ter o seu significado. E que passando esses obstáculos, nós vamos encontrar aí o sol, a felicidade, as coisas boas da vida. Então, a Ija pergunta aqui, Demétrio, quando sonhamos com entes queridos, desencarnados, e dialogamos com eles no sonho? Oi? Ela perguntou o seguinte, quando sonhamos com entes queridos, família, a família, alguém da família que já morreu. Quando sonhamos com alguém da família que está desencarnado, que já morreu, né? E conversamos com ele no sonho. Então, se nós temos uma conversa, um diálogo raciocinado, é um indício que nós tivemos essa vivência espiritual com esses entes queridos. Simples assim. Então, uma das explicações é essa. Se é um diálogo raciocinado, é assim. Se é um diálogo onde não tem raciocínio, então, o que pode ser? Nós acabamos pensando tanto nas pessoas quando elas morrem, que às vezes nós acabamos tendo os sonhos, nosso inconsciente coloca lá, só um minutinho, agora não posso, a cena mental que nós estamos encontrando aquela pessoa. Por quê? Visando deixar a nossa vida mais equilibrada. Nós estamos sofrendo, pensando naquela pessoa, e o nosso inconsciente fala, beleza, eu vou realizar esse teu sonho então, nós vamos sonhar, nós vamos ter essas imagens que nós estamos falando com ele. Se não for algo raciocinado, então é um sonho. O seu inconsciente mostrou isso simplesmente para te deixar melhor, para te conseguir viver um pouco melhor a tua vida. Então tem que fazer essa diferenciação, sim. Tá, então a Rafaela está dizendo aqui que o cachorro dela, o Chats, ele morreu, né? Ele morreu. E aí ela sonhou que estava com ele. E o que estava fazendo com ele? Brincando. E o que aconteceu mais no sonho? Ele estava te seguindo. E ele fazia isso geralmente na tua vida, assim? Ah, tá. E foi legal? Tá. Então a Rafaela teve esse sonho aí. E o que acontece? Quando um cachorro morre, a gente fica triste. A gente fica triste, né, filha? O cachorro morreu, né? É triste. Então, pode ser um sonho ou uma vivência espiritual. Teria que pegar mais indícios aí, que não vou fazer isso agora aqui. Mas, de toda forma, independente de ser sonho ou vivência espiritual nesse caso, foi bom. Porque deixou a Rafaela mais tranquila, mais feliz, né? Porque conseguiu viver um pouco mais aqueles momentos com o cachorro dela que a desencarnou, né? E ela estava pensando bastante nele. A Jacira, então, diz, quando sonhamos com monstros e acordamos assustados e com medo, isso é sonho? Então depende, Jacira. Pode ser um sonho, tá? Ou pode ser uma vivência espiritual. O que acontece é que no plano espiritual, e essa é uma questão importante que talvez todos possam prestar mais atenção nessa situação. Quem não entender, diz ali que não entendeu. No plano espiritual, o nosso espírito, ele vai existir, vai viver na dimensão, no local, conforme que nós estamos com a nossa faixa de vibração similar. O que é? Tá. O que é faixa de vibração? É assim, ó. Os nossos pensamentos, sentimentos e emoções se transformam em energia. É o nosso corpo energético, a nossa aura. Esse conjunto diz qual é o nosso nível de vibração. Por exemplo, se durante o dia nós estamos bem, felizes, querendo ajudar as pessoas, querendo fazer mais coisas nas nossas vidas e buscando a felicidade, a harmonia, a caridade,
a compreensão, a nossa faixa de vibração energética ela está elevada. Então, os locais onde nosso espírito vai ser atraído no plano espiritual vão ser locais melhores. Por outro lado, se nós estamos sofrendo ou apegados em raiva, vingança, ódio, traição e essas coisas ruins aí, então nossa faixa de vibração ela está baixa. Nós seremos atraídos para lugares e situações no plano espiritual que condizem com esse nosso conjunto de pensamentos, sentimentos e emoções. Então, se nós estamos sofrendo, querendo vingança, qual o local que nós vamos ir no plano espiritual? Locais plasmado aonde o pensamento, sentimento e emoção de vingança predomina. E nesses locais, geralmente, estão os espíritos que estão sofrendo momentaneamente. E por vezes, esses espíritos assumem, sim, formas diferentes. Ficam deformados. Tá bom? Então, pode estar acontecendo isso e às vezes acontecem pesadelos aonde espíritos desencarnados que querem nos prejudicar, às vezes inimigos, querem nos prejudicar por algum motivo, acabam buscando esse contato com a gente e realmente nos assustando, fazendo coisas que nós às vezes nem lembramos quando acordamos, só lembramos que estávamos assustados. Porque o que eles fazem a gente nem tem a consciência do que pode ser. Então o nosso símbolo é um monstro nos assustando. Mas o que pode ser de verdade? Pode ser um espírito, alguém que já faleceu nessa vida ou em outra vida, nos cobrando alguma situação que nós fizemos de errado para ela. Qual é o objetivo de entender isso? O objetivo é fugir, digamos assim, dessas dimensões sofredoras do plano espiritual. Como? Com a higienização dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Quanto mais buscarmos a paz e a harmonia na nossa vida, melhor nós vamos estar e em dimensões, lugares melhores nós vamos ter condições de ir no plano espiritual. Então a Rocida diz aqui que nos sonhos são angustiantes, sempre consigo voar e fugir de tais situações ou perigo. Então, geralmente quando nós estamos voando, até pode ser um sonho, tá? Geralmente voar é que nós vencemos alguma situação. Voar é bom. Pelo menos eu acredito que seja. Eu não voo, né? Eu não sei voar. Mas um dos símbolos, um dos significados de voar em sonhos pode ser esse, pode ser que seja outro, conforme a pessoa. Mas, geralmente, a questão de estar voando em um sonho é porque é uma vivência espiritual. Então, o simples fato de conseguir fugir, por exemplo, raciocinar para fugir, já significa estar pensando, raciocinando, está voando, está indo para outro local, está buscando outras situações. Então, o que acontece? Independente de ter conseguido voar, ter conseguido solucionar, a questão é que se for uma vivência espiritual, a Rocida, então, está sendo atraída para lugares que têm alguns momentos com sofrimento. Por quê? Se for uma vivência espiritual, se ela está indo em ambiente onde tem sofrimento, é porque o conjunto de pensamentos, sentimentos e emoções dela tem alguma coisa em conflito que está deixando a faixa de vibracional dela pouco elevada, fazendo com que, então, ela seja atraída para esses lugares. Então, isso é um indício. Essa é uma forma de utilizar os sonhos, as vivências espirituais, como autoconhecimento. Como fazer para mudar isso? Higienização dos pensamentos, paz e harmonia com as pessoas à nossa volta. É essencial para que nossa faixa de vibração fique mais elevada. Então, a Raquel aqui diz que eu sonhava sempre com uma praça, que anos depois foi exatamente a praça que hoje tem aonde moro, porque não esqueço. Então, nós às vezes sonhamos muito com alguma coisa repetidas vezes. Por quê? Porque aquela coisa, aquele símbolo tem um significado para nós. Eu também sonho com uma praça,
é a mesma praça que a Raquel, porque a Raquel é a minha mãe, né? Então, quando eu... É a avó da Rafaela. Quando eu sonho com aquela praça, geralmente é futebol que eu estou jogando, tudo mais, né? Então significa que eu estou em movimento, estou realizando coisas na minha vida que envolve outras pessoas, que envolve outras situações. O que que a praça significa para ti? Tem que ver o que que tem esse significado. É um significado bom? É uma lembrança boa? O que que pode significar? Porque se uma praça significa que você está bem, que você está... São momentos bons que já teve lá, então tem significado de felicidade, sonhar com a praça vai ter o significado que os seus pensamentos estão mais felizes. Se sonhar com a praça com outras coisas acontecendo, tem que pegar o significado das outras coisas para ver. Por exemplo, pega a praça onde está ocorrendo uma discussão com alguém da família, mas está na praça, ou indo para a praça. Então, o que pode significar? Apesar das situações da vida estar acontecendo algumas discussões na família, você está indo para a praça, ou seja, está se encaminhando para a felicidade. Então, através da especificação, símbolo por símbolo do sonho, do significado símbolo por símbolo e da junção desses significados, nós chegamos ao significado mais próximo aí do que são os sonhos. A Janice diz: boa noite, Demetrios, boa noite. Tenho sonhado com meu marido que faleceu há 60 dias, e no sonho ele aparece sempre rindo para mim, mas não fala comigo. Isso é uma vivência? Pois sei que lembro perfeitamente quando acordo e durante o dia também. Então, Janice, ele não fala nada, né? Possivelmente, eu não sei se tu fala alguma coisa. Não sei. Então, o que acontece? Por isso que é importante nós lembrarmos de mais cenas nos sonhos. Porque, por exemplo, se nós temos a cena, o marido que está sorrindo, é uma cena boa. Claro que é uma cena boa, né? Mas se nós lembramos só disso, nós temos poucos indícios se é um sonho ou uma vivência espiritual. Por que pode ser um sonho? Porque o seu inconsciente, né, está lhe mostrando aquela cena, aquela imagem. Seu cérebro está vivendo aquilo e está dando mais equilíbrio aí para que durante o dia você fique um pouco mais feliz. Talvez seja isso. Ela diz que fala com outras pessoas no sonho. Se esse diálogo tem raciocínio, então pode ser mesmo que você esteja tendo a oportunidade de se encontrar assim com o seu marido por questões diversas. Às vezes até mesmo por pensar muito, acaba atraindo para perto de nós aquele ente querido, né, desencarnado. Nós sabemos que o ideal é nós deixarmos que todos os espíritos consigam realizar as atividades que fazem parte do seu novo estado espiritual, digamos assim. Então, se tem raciocínio, indício de vivência espiritual, certo? Tem raciocínio. Então, indício que está se aproximando do seu ex-marido. Justamente o pensamento focado em um espírito em uma pessoa, né, que morreu, pode sim fazer com que a gente ou vá para os locais aonde eles estão, ou então que eles venham mais próximos de nós. É importante nós observarmos no sonho, então na vivência espiritual, o que está acontecendo. É um sorriso de felicidade, ou talvez não. As outras pessoas estão nos dizendo o quê? Todos estão bem? É positiva essa vivência espiritual? E buscar entender, então, o que está fazendo, o que está acontecendo. Para quê? Para que, durante o dia, comece a pensar mais em coisas positivas que possa fazer nessas vivências espirituais, buscando se auxiliar para ficar mais feliz e auxiliar também, no caso, o seu marido, né, que já está desencarnado, para que ele também fique melhor, certo? Então é importante seguir os últimos passos. Lá nos últimos passos, eu vou falar como lembrar mais dos nossos sonhos e vivências espirituais. Quer fazer uma pergunta? Tá.
daqui a pouco. A Jacira diz assim: sonambulismo mediúnico tem alguma coisa a ver com os tipos de sonhos que envolvem monstros? Pode ter. Porque sonambulismo, você pode lembrar de diversas formas o que ocorreu, né? Então, pode lembrar através de sonhos. Isso realmente pode acontecer. Agora, pode ser muitas outras coisas, viu? O importante é sempre lembrar de mais cenas para conseguir ter mais detalhes. Bom, pessoal, indo então para a questão primordial do entendimento do que é um sonho e como ter sonhos melhores. Para nós termos sonhos melhores ou vivências espirituais melhores, é importante o quê? Sim? Daqui a pouco. A higienização dos nossos pensamentos, nos voltando para o bem e a harmonia com as pessoas à nossa volta. Quanto melhor estiver os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções, melhor vai estar a nossa energia, o nosso corpo energético. E os lugares e sonhos que nós vamos ter vão ser melhores também. Para lembrar de mais cenas do sonho, nós temos que realizar a seguinte atividade, tá? Primeira coisa que é importante, já que todos aqui, né, muitas pessoas aqui estão participando, acredito que prestem bastante atenção nos sonhos. Agora, prestar bastante atenção no sonho e lembrar só de uma cena, não adianta para quase nada. Só adianta para ficar meio perturbado durante o dia, porque fica com uma cena na cabeça, não sabe o que significa e fica achando que é 1001 coisas, quando na verdade não é nada disso. Então, se a pessoa gosta de lembrar dos sonhos ou lembra sem gostar, mas de certa forma alimenta aquele pensamento pensando. Importante, ter um caderno aonde vai começar a anotar os sonhos. Ter um caderno. Como é que funciona para nós lembrarmos de mais cenas dos sonhos? Porque todo mundo aqui lembra de mais cenas, só que durante os dias vão esquecendo, porque nós esquecemos muito rápido às vezes quando nós acordamos. O que nós vamos fazer? Quando nós acordarmos e lembrarmos, né? Nós acordamos e lembramos o que sonhamos rapidamente, né? Nós vamos buscar ficar o máximo imóvel possível, não fazer movimentos bruscos. Quanto mais bruscos os movimentos que nós fizermos, maior vai ser o nosso estado consciente. Então, mais acordado nós vamos estar e mais chance de perdermos a lembrança dos sonhos ou vivências espirituais. Nos mantendo imóveis e lembrando de uma cena, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar lembrar da cena anterior àquela que nós estamos lembrando atualmente. Por exemplo, se nós lembramos de uma estrada com um obstáculo e nós estamos olhando para aquele obstáculo, nós vamos tentar lembrar o que nós estamos fazendo antes de chegar naquele local. Sim? Sim. Quando nós lembrarmos o que estávamos fazendo antes de chegarmos naquele local olhando o obstáculo, nós vamos lembrar o que estávamos fazendo antes novamente. E assim nós vamos voltando para trás, né? Cena a cena, mentalmente, né? Até nós termos certeza que já lembramos de tudo desde o início do nosso sonho, ou o máximo que nós podemos lembrar para o início da cena principal que nós lembramos para trás. Depois que nós lembramos de tudo para trás, nós vamos começar a lembrar para frente. Nós lembramos daquela cena, tá ali na gaveta do meio. Nós lembramos da cena, né? Aquela primeira cena que nós lembramos, que nós já buscamos as cenas anteriores, mas agora nós vamos buscar as cenas seguintes. Então nós vamos ver o que eu fiz depois que estava olhando os obstáculos. Ah, eu dei um passo, eu dei outro passo, eu dei um outro passo. Eu voei. Ah, legal. E o que aconteceu depois que eu voei? Eu olhei para o lado. E o que aconteceu quando eu olhei para o lado? Eu olhei a minha filha mais querida, Amanda, por exemplo. Enfim, e assim vai lembrando
das cenas para o futuro, né? As cenas do futuro daquele sonho, aquela vivência espiritual, o máximo possível. Boa noite, Janice. Essas explicações são as básicas aqui. Se começar a fazer isso, Janice, já vai melhorar aí também para lembrar melhor dos teus sonhos. Então, o que acontece? Quando nós lembrarmos de tudo, de todas as cenas futuras do sonho, da vivência espiritual, lembrarmos o máximo possível, nós vamos fidelizar aquelas lembranças. Vamos rememorar tudo que nós lembramos, e aí pronto. Agora nós estamos prontos para começar a escrever. Nós vamos escrever tudo o que lembramos, buscando não fazer movimentos muito bruscos ainda. Escrevemos tudo, sem dar palpite do que pode ser. Nós vamos escrever tudo como nós lembramos e pronto, tá? Depois que nós escrevemos, nós vamos viver a nossa vida, nós vamos fazer qualquer coisa, né? E no tempo que nós vamos reservar para estudar os nossos sonhos, nós vamos pegar aquele sonho e vamos dividir símbolo por símbolo. Vamos ver o que significa cada símbolo para nós. E aí, depois de pegar símbolo por símbolo, ou seja, obstáculos, estrada, voando, a filha mais querida, enfim, símbolo por símbolo, com seus significados, e vamos juntar tudo isso e vamos ter o mais próximo do que nós conseguimos chegar do significado deste sonho. Tá bom? Então, esse é um básico para nós começarmos a ter um entendimento melhor aí dos nossos sonhos ou vivências espirituais. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar ali no chat. Só para dar um encerramento aqui na gravação, então, nós vamos disponibilizar esse vídeo, essa palestra, no site do institutochicoxavier.com, e no site institutochicoxavier.com tem mais palestras, tem mais vídeos e mais